Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo aqui no canal Falando de Numerologia. Eu sou a Dona Cida, eu já trabalho com a numerologia fazem 7 anos e hoje eu estava conversando com um amigo para o qual eu fiz o mapa já faz algum tempo e ele estava me pedindo que eu o ajudasse a entender melhor, a esclarecer melhor a respeito do desafio no qual ele está entrando neste ano. Então agora em 2025 ele entra no desafio de número 1, começa a vibrar esse desafio na vida dele e ele queria que eu esclarecesse alguns pontos. Eu achei muito interessante e achei oportuno também trazer esse assunto como um vídeo aqui no canal. O desafio diz o seguinte, que é o desafio de número 1. O consulente, ou seja, a pessoa que fez o mapa, precisará aprender a se situar no meio termo entre um sentimento excessivo ou insuficiente a respeito de sua própria personalidade ou importância. Precisa aprender a ser firme, positivo, independente e autoconfiante. Esse é só um trechinho da descrição do desafio de número 1, mas antes de nós falarmos a respeito desse assunto, eu gostaria de esclarecer algumas coisas importantes aqui no canal. Bom, primeiro vocês sabem que eu mudei o nome desse canal várias vezes e na última vez eu coloquei o nome Instituto Zelar Mais, porque com esse nome eu queria abarcar vários outros conhecimentos, inclusive eu fiz um vídeo falando a respeito disso, ou fiz vários vídeos falando a respeito disso, só que eu comecei a pensar bastante e eu compreendi o seguinte, que as pessoas que procuram um assunto sobre numerologia, elas preferirão com certeza um canal que fale apenas da numerologia, que aprofunde mais, que esmiúce mais, para que ela não fique perdida com vários outros assuntos. Porque os assuntos que eu ia trazer era a respeito de assuntos terapêuticos, assuntos que poderiam ajudar no autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, são assuntos que só falam mesmo, que têm um objetivo fundamental de nos ajudar no autoconhecimento. Entretanto, eu achei que seria mais coerente que eu tivesse um outro canal falando só a respeito de assuntos terapêuticos como o chakra do tempo, astrosofia, cruz máquina, todos esses assuntos, falar também a respeito de oráculos, que tudo isso deveria ser em um canal que falasse mais de assuntos terapêuticos. E o canal de numerologia ficasse exclusivamente para se falar de numerologia. Então é isso que eu decidi. Aí aquele nome, Instituto Zelar Mais, eu coloquei num novo canal que eu abri e que eu ainda vou começar a postar vídeos. E este canal vai ficar apenas para assuntos a respeito de numerologia. Eu achei que assim vai funcionar melhor. Está certo? Se você já fez o seu mapa, com certeza você já sabe qual é o desafio que você está vivendo neste momento. Entretanto, independente de qual seja o seu número de desafio, todos nós fazemos durante a vida os aprendizados de todos eles. Essa que é a grande verdade. Entretanto, alguns desafios, ou melhor, 3 deles, são específicos para cada pessoa. Então, tudo aquilo que a gente ouvir aqui falando a respeito de numerologia é importante para a nossa vida. Seja qual for o número, ele vai trazer uma informação que também nos ajudará na nossa evolução, no nosso crescimento. Veja só o caso do desafio de número 1, né? Quando ele diz aqui, olha, que o consulente ele precisa se situar no meio termo, ou seja, num equilíbrio, numa posição de equilíbrio entre o sentimento excessivo ou insuficiente da sua própria personalidade ou da sua própria importância.
Se uma pessoa ela tem um sentimento insuficiente a respeito da própria importância dela, ela é uma pessoa que não se dá valor, que acha que ela é menos que os outros, que ela sabe menos, que ela não consegue fazer as coisas que as outras pessoas conseguem. Ou melhor, ela chega ao ponto de achar que nunca ela conseguirá fazer coisas tão maravilhosas como as outras pessoas, porque ela sempre vai olhar que a grama do vizinho é mais verde que a dela. Ela acha que tudo que o outro faz é melhor do que o dela. Então essa é uma pessoa que tem um sentimento insuficiente a respeito da sua própria importância. E uma pessoa que tem um sentimento excessivo a respeito da sua própria importância é uma pessoa que ela sobe o nível, ela acha que ela é mais importante que as outras pessoas. Aí ela deixa de ficar no nível da importância e ela passa ao nível da arrogância, ela passa a ser arrogante, ela acha que ela é mais importante que as outras pessoas porque ela tem um cargo melhor, porque ela ganha mais, ou porque ela tem mais habilidade em determinada profissão. Seja qual for a situação, se a pessoa achar que ela é melhor que os outros, ela já entrou em desequilíbrio. Então, o meio termo é isso. Você não pode nem se achar insuficiente e nem excessivamente suficiente. Por quê? Porque quando você sai do equilíbrio, você gera uma desarmonia nos seus relacionamentos. Isso é importante para todos nós, né? Independente de qual seja o nosso desafio na vida, neste momento, esse aprendizado é importante, né? Aí diz assim, que a pessoa precisará aprender a ser firme. Ser firme não é nem ser mole demais, nem ser rígido demais. Se uma pessoa for mole demais, vamos comparar assim, se você colocar o dedo na gelatina, você pode empurrar ela porque ela é mole, você vai afundar o dedo nela, por quê? Porque ela é mole, ela não oferece resistência. Agora, se você empurrar o dedo no ferro, ele é rígido, não vai mover nenhum milímetro. Então, uma pessoa que é rígida demais é uma pessoa que não cede nem um milímetro da sua opinião, dos seus conceitos. Ela acha que a coisa tem que ser assim e pronto. Então ela é muito rígida e nós precisamos ser firmes, né? Essa é a posição certa. Firme, nós podemos comparar a borracha, né? Porque a borracha, você aperta, ela tem uma firmeza, ela não é mole, você não afunda o dedo na borracha, mas ao mesmo tempo ela é firme, né? Porque você aperta e ela volta à sua forma original, ela cede um pouquinho, então ela tem uma certa flexibilidade. Então uma pessoa equilibrada é uma pessoa firme, ou seja, é uma pessoa que sabe dizer sim quando é para dizer sim, que sabe dizer não quando é para dizer não, mas que quando tem uma opinião a respeito de um assunto, coloca a sua opinião de tal forma que ela consiga ter um bom relacionamento, porque se alguém perguntar a opinião dela, ela pode dizer assim: olha, a minha opinião a respeito disso nesse momento é a seguinte, pode ser que eu esteja errada, mas nesse momento eu penso assim, até aqui, né, até pelas experiências que eu já passei, por aquilo que eu já sei, por aquilo que eu já estudei, eu entendi que tal coisa é desta forma. Então, quando a pessoa se coloca assim, ela está sendo firme, porque ela está colocando a opinião dela, ela não está sendo rígida, porque ela está se colocando, dizendo que ela pode mudar de ideia, que ela pode aprender algo novo, que ela pode
ter ouvir uma outra opinião, uma pessoa que ouve uma outra opinião, né? Ela não fica presa naquele ponto de vista, é assim e pronto, para mim tem que ser assim. Uma pessoa que age dessa forma é uma pessoa rígida. E a gente não deve ser nem rígido, nem mole, né? Nem duro demais, nem mole demais. Porque se a pessoa tem uma opinião, se eu tenho uma opinião e alguém chega e coloca a opinião dele, aí eu fico com receio de dar a minha opinião e eu cedo, ou eu começo a falar, olha, eu acho que esse assunto deveria ser resolvido desta forma. E a pessoa imediatamente rebater e dizer, olha, não pode ser feito desse jeito não, vamos fazer de outra forma. E eu simplesmente aceito, tá bom então vamos fazer desse outro jeito. Se eu faço isso, eu estou sendo mole. Então, ser firme é colocar o seu posicionamento sem criar atrito, né? Sem criar conflito, porque eu posso dizer assim, olha, bem, eu tenho essa opinião, mas eu gostaria de ouvir a sua, ver como a gente pode fazer, então vamos ver se a gente encontra um meio termo, porque eu penso que essa seja uma boa forma de resolver essa questão, mas pode ser que eu esteja enganado, né? Então eu vou me colocar numa posição firme, coloquei a minha opinião, não deixei a peteca cair, não deixei a minha opinião afundar, nem neguei a minha opinião, mas ao mesmo tempo aceitei a opinião do outro. Então eu estou sendo firme. Isso é ser firme, né? É não ser nem mole demais, nem duro demais, nem ser inflexível, né? Mas ter uma certa flexibilidade. Aí a outra palavra que a gente conversou, né, nessa conversa que eu tive com meu amigo, foi sobre ser positivo, né? Positivo já é bem mais fácil, né? Ser positivo, a partir do momento em que a pessoa começa a achar que ela está sendo insuficiente demais, que ela não consegue, então ela passa a ser uma pessoa negativa, ela está do lado negativo. Então, ser positivo não significa saber tudo, já estar certo. É isso mesmo. Ser positivo também não é bater na tecla assim, tem que dar certo, e vamos acreditar. Não é assim. Ser positivo também é ter equilíbrio, porque ser positivo é você olhar para uma questão e você perceber o que tem de bom e o que tem de ruim naquilo. Estar aberto para mudar a forma de conduzir uma questão, a forma de resolver um problema. Isso é ser positivo. Às vezes, a gente acha que a melhor solução é esta, mas depois a gente começa a perceber que aquilo não está funcionando muito bem. Aí a gente pode fazer uma mudança. Fazer essa mudança é ser positivo. Então, ser positivo também exige uma certa flexibilidade. Essa questão de eu tenho que pensar positivo, que vai dar certo, independente da forma como eu vou fazer, não funciona. A gente tem que começar, ver se vai dar certo. Por isso que existe a Cabala, né? Que é aqueles passos que quando você chega na Cabala 4, é o momento de você observar se a forma como a gente está conduzindo as coisas está dando certo ou não. É o momento de, se for necessário, fazer uma transformação. Então, toda a ação na nossa vida, ela segue esses passos da Cabala. Se a gente não segue esses passos, se a gente vai simplesmente caminhando com uma determinada situação, com uma determinada decisão, como uma determinada solução para alguma coisa, às vezes chega no ponto que você vê que não está funcionando mais. Mas se a gente insiste, aí as coisas voltam para trás. Ao invés de caminharem para frente, elas voltam para trás. Então,
aqui também, né, no ser positivo, também é preciso equilíbrio. Também. É interessante isso, né? Eu acho assim maravilhoso quando a gente começa a se aprofundar no verdadeiro significado das palavras. Ser independente, né? Ser independente é muito importante também, né? Porque depender de outras pessoas, depender de outras opiniões, de outros... Poxa vida, me faltou o termo agora. Mas ser uma pessoa dependente é ser uma pessoa que não consegue tomar ações. E ser independente é você ser capaz de se arriscar também. É ser capaz de tomar decisões, ainda que essa decisão não resulte naquilo que você gostaria, que ainda que essa decisão não resolva aquilo que você precisa resolver. Né? Se você tem um problema para resolver, tem uma questão a ser resolvida, tem uma situação que precisa de uma decisão, se você fica esperando pelas outras pessoas, corre o risco de você culpar essas pessoas pelo resultado que vai ter. Se você é independente, então você assume responsabilidades, né? Então você toma para si a responsabilidade sobre a forma como você vai conduzir aquela situação. Se a situação não der certo, você fala, eu acho que eu preciso mudar. Agora, se deu certo, ótimo, né? Mas se você põe na mão de outra pessoa e não deu certo, aí você vai falar, poxa, eu pensei que você ia conseguir resolver isso, e você não está conseguindo, então você vai cobrar da outra pessoa, vai gerar um desconforto muito grande, e às vezes a pessoa pode até dizer assim, então faça você mesmo, né? Então ser independente é muito importante por causa disso, porque a gente vai assumir responsabilidades. Então, ser independente é assumir responsabilidades. E é um aprendizado que todos nós precisamos fazer, né? Mas principalmente quem está passando pelo desafio de número 1, é o momento de fazer esse aprendizado, é o momento em que a vida vai cobrar dela esse aprendizado, né? Vai trazer oportunidades para ela, para que ela faça esse aprendizado. E a última palavra aqui é sobre a autoconfiança. Muitas pessoas confundem autoconfiança com arrogância. E sabe por quê? Porque às vezes a gente ouve dizer assim, nossa, aquela pessoa é autoconfiante demais. Ela fala tudo o que ela pensa, ela não se preocupa com a opinião dos outros, então ela é muito autoconfiante. Mas, na verdade, essa palavra ela tem um outro significado. Ser autoconfiança é ter confiança primeiro em si mesmo, mas ter confiança naquilo que a gente já testou, naquilo que a gente estudou, naquilo que a gente aprendeu e que a gente já verificou se funciona ou não funciona. Por exemplo, se eu tenho uma situação para resolver e eu não sei como fazer, e eu vou fazer de qualquer forma, eu não estou fazendo, mas eu tenho autoconfiança e eu acho que eu vou conseguir fazer e eu vou fazer. Não é bem assim. Para eu ter confiança, ter autoconfiança, é saber que eu sei fazer aquilo, porque eu já estudei, porque eu já conheço a respeito daquilo. Então, ter autoconfiança é procurar ter conhecimento. Aí entra novamente o equilíbrio, né? Eu tenho que primeiro estudar uma coisa, eu tenho que primeiro conhecer, eu tenho que ter um conceito a respeito de determinado assunto, e para ter um conceito, eu preciso ter conhecido aquilo, eu preciso já ter observado, aí sim, aí eu vou agir com autoconfiança.
porque eu tenho confiança naquilo que eu vou fazer. E é isso o aprendizado da palavra autoconfiança, né? É ter confiança em mim mesmo, porque eu já conheço a forma correta de agir. E eu não vou invadir o livre-arbítrio de outras pessoas. Por exemplo, um jovem, se ele achar que ele pode andar por aí de moto, empinando a moto no meio do trânsito porque ele tem excesso de autoconfiança, isso não é autoconfiança. Isso é imprudência, né? Às vezes a pessoa se acha tão autoconfiante que ela se torna imprudente, porque ela diz coisas que vêm na cabeça dela, ela fala sem se importar, ela toma decisões sem pensar. Ela fala, não, eu sou autoconfiante e eu tenho certeza que vai dar certo, mas na verdade ela está sendo imprudente, ela pode causar problemas não só para ela, mas também para as outras pessoas. Então, autoconfiança é uma palavra que a gente precisa compreender bem. Vocês compreenderam, então, a importância de a gente conhecer bem profundamente o significado de cada palavra, o verdadeiro sentido de cada palavra e da aplicação que cada palavra tem em determinado texto? Isso é muito importante, né? A gente analisar o contexto, analisar tudo o que uma palavra pode nos ensinar. Então, aqui nós estamos falando, no livro de numerologia, nós estamos falando a respeito de autoconhecimento, de crescimento, de evolução, de como nós podemos ser melhores, de como nós podemos conviver melhor, porque a gente quer prosperar, não quer? Se nós queremos prosperar, nós precisamos nos relacionar bem com as pessoas. E quando a gente sabe como usar a nossa importância, né, ter a ideia equilibrada a respeito da nossa importância, a respeito de positividade, a respeito de autoconfiança, a respeito de cada uma dessas palavras que nós vimos aqui nesse vídeo, nós vamos nos relacionar melhor com as pessoas. Nos relacionando melhor, nós vamos prosperar, porque a verdadeira prosperidade depende da nossa convivência com as pessoas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e me deixe aí nos comentários se você concorda que o canal de numerologia seja apenas de numerologia e que outros assuntos, que também são assuntos terapêuticos, assuntos de autoconhecimento, seja tratado num outro canal. E se você se interessa por esses assuntos, então vá conhecer o canal Instituto Zelar Mais. É um novo canal que eu abri e você vai ter a oportunidade de acompanhar esse canal desde o seu nascimento. Vai ser muito bom ter vocês na minha companhia. Muito obrigada e até o próximo vídeo.